Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e vamos seguir. Hoje, o segundo dia dessa semana, dia 17 de dezembro, semana 52, né? Nossa penúltima semana. Semana que vem é a última semana, semana 53, e a gente vai estar finalizando a nossa leitura com Apocalipse. Tô tão feliz porque eu sei o quanto para a maioria é difícil estar aqui todos os dias, né? E inclusive para mim também não é fácil, mas eu decidi que eu vou me alimentar todos os dias da palavra até que Jesus venha. É uma necessidade espiritual que nós temos e que precisa ser suprida de maneira disciplinada, né? Não tem prazer maior do que realmente saber que a gente está buscando o Senhor, buscando entendimento na palavra e crescendo, né, na graça e no conhecimento. Hoje nós vamos ler o livro, a carta, né, na verdade, de Paulo a Timóteo. Paulo escreve a esse discípulo amado, esse filho amado, né, na fé, e a gente vai ler essa carta que ele escreve. São 6 capítulos pequenos, então a gente vai ler essa carta inteira hoje. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns me perdoe. Alguns se desviaram destas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então, capítulo 1, Paulo vai começar a falar com Timóteo acerca dele estar ficando em Éfeso e ele afirmar e reafirmar a sã doutrina dada por Paulo a ele e aos irmãos ali em Éfeso, né?
para que eles não se desviem do verdadeiro evangelho, que eles não fiquem discutindo coisas sem sentido, que eles não fiquem presos à lei de Moisés, no sentido de que a lei ela serve para aqueles que transgridem, para aqueles que pecam, para aqueles que não buscam realmente a santificação. É para esses que a lei serve, porque a lei é aquela que demonstra o quanto nós somos pecadores. Mas para nós que somos justificados, nós precisamos olhar para a lei como aquela cerca que nos protege de não sairmos daquilo que Deus propõe para nós como santidade, né? Então é isso que a gente precisa fazer. Capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Capítulo 2, Paulo começa então a dar instruções sobre o que Timóteo deve fazer, né? Estar sempre em vigilância, com oração, intercessão por todos os santos, né, para que, pelas autoridades, inclusive, o Império Romano passava por um período extremamente difícil. Então, Paulo vai dando instruções para que Timóteo preserve, né, essa oração ali na igreja, para que Deus dê graça, alcance eles com misericórdia todos os dias, até que tudo isso passasse, né? Capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas, embora espere ir vê-los em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto
manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Capítulo 3, Paulo vai falar sobre algumas posições, né, de liderança na igreja, como, por exemplo, bispos e diáconos, né? Ele vai falar como esses homens deveriam ser e se comportar. E aí ele fala das mulheres também, como elas devem ser e se comportar. Paulo tinha o intuito de trazer alinhamento, correção, ensino através dessas cartas para Timóteo e para as igrejas. Era isso que ele queria fazer. Ele queria ir alinhando toda e qualquer estrutura daquilo que estava sendo formado como igreja. Então, tudo que eles tinham dúvidas, Paulo tentava de alguma maneira trazer esse ensino através dessas cartas. Capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Capítulo 4, ele está recebendo instrução de Paulo a respeito de como ele deve se comportar, ainda que as pessoas possam olhar para Timóteo e ver nele um homem muito jovem, né? um jovem liderando uma igreja, mas Paulo está direcionando a vida de Timóteo, dizendo que se ele perseverar nos ensinos, na doutrina, no que ele tem dito para eles, no que a igreja deve fazer, com certeza ele será bem visto também pela igreja, pelos irmãos, né? Porque o testemunho vai falar mais alto. Capítulo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como as irmãs com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superarem a sua dedicação a Cristo, querem se casar.
Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois as Escrituras diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar estas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Paulo vai falar no capítulo 5, o principal assunto desse capítulo são as viúvas, né? Tanto as mais idosas, que Paulo diz que devem ser cuidadas, sim, devem ser amparadas pela igreja, sim, desde que elas não tenham filhos, netos, parentes, né, que possam cuidar delas, porque senão isso tudo sobrecarrega a igreja. A igreja foi feita para amparar aqueles que realmente estão precisando de ajuda e que não têm parentes próximos para cuidar, né? E ele dá uma instrução sobre as viúvas mais jovens, que elas se casem, formem uma nova família, para que elas realmente não fiquem dependentes da igreja e ainda se tornem, né, na verdade, ociosas demais por estarem ainda jovens, e aí podem cair em pecado, né, de estarem tendo seus desejos sensuais, sexuais ativos aí. Então que elas se casem, tenham filhos, formem uma nova família, assim elas vão estar mais resguardadas, né? Capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas.
diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Capítulo 6, ele vai falar no início do capítulo 6 sobre nós que somos empresários, empreendedores, cuidarmos bem dos nossos funcionários e vice-versa, né? Eu fico impressionada como Paulo tinha essa preocupação de que o testemunho fosse dado na sociedade, de que as pessoas vissem nos cristãos o verdadeiro testemunho de filhos de Deus e vice-versa, e visse nos funcionários também que são crentes o testemunho também de obediência, submissão, serviço, de boa fama naquilo que fazem, né? Fazendo um bom trabalho para os seus senhores, sejam eles descrentes ou sejam eles crentes, né? Então, Paulo tem essa preocupação. Depois ele vai falar sobre a questão da riqueza, sobre os ricos não colocarem a sua confiança na incerteza do dinheiro. Gente, se tem uma coisa que é totalmente incerto na nossa sociedade, é riqueza e pobreza. Pessoas podem dormir pobres e acordar extremamente ricas, e dormir ricas e acordar extremamente miseráveis, porque a nossa moeda, o dinheiro, né, a questão financeira é algo tão vulnerável nos nossos dias, né? E ainda mais com o final dos tempos chegando aí, né, com a volta de Cristo ficando cada dia mais perto, nós sabemos que tudo vai ruir, essa era vai acabar, tudo será destruído, Deus vai restaurar todas as coisas e nós então estaremos com Ele. Paulo vai terminar dando, né, mais uma vez o conselho para Timóteo, para ele não se manter, não dar ouvidos a controvérsias, não dar ouvidos a falsos ensinos, não se desviar da sã doutrina. Ele vai falar com esse filho amado dessa forma, porque com certeza existiam muitos homens, pessoas, né, que estavam ali tentando de alguma maneira desviar a fé do povo de Deus por onde quer que eles passavam. Amém? Você possa aproveitar esse dia aí, essa terça-feira, e olhar para essa carta que Paulo está direcionando a Timóteo e talvez olhar para você e dizer: Senhor, será que Paulo também está falando comigo sobre como eu devo me comportar? Será que essa palavra pode se encaixar perfeitamente na minha vida também como servo, como líder, como uma pessoa que está aí na sociedade fazendo a diferença como filho de Deus? Então que nós possamos olhar para todos esses conselhos de Paulo para Timóteo e nos colocarmos realmente nessa posição também de filhos amados do Senhor e que fazem toda a diferença na sociedade com o seu modo de ser, de agir, né, de falar, para que Cristo seja então glorificado através de nós. Amém? Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês. Amanhã a gente volta, nós vamos ler Tito, né, uma carta pequenininha de 3 capítulos. Depois nós vamos para 1 Pedro e sexta-feira a gente começa Hebreus, né, e vamos seguir aí sexta, sábado e domingo. Depois segunda-feira a gente volta aqui para 2 Timóteo, depois 2 Pedro e assim sucessivamente. Estamos chegando na nossa reta final. Deus tem sido muito bom para nós. Amém, queridos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.